começando a videoaula da segunda rodada hoje. E na videoaula de hoje teremos um pouquinho sobre geografia. Os conteúdos de geografia serão indicadores socioeconômicos, ou então indicadores sociais, tanto faz, e espaço rural brasileiro. Ok, então vamos começar. Vou começar falando sobre os indicadores sociais, ou então socioeconômicos, tanto faz. Primeira coisa, o que são indicadores sociais? Indicadores sociais são os meios utilizados para catalogar os países de acordo com seu desenvolvimento, identificando se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. E para chegar a esta conclusão, é necessário primeiro analisar alguns fatores. Quais são esses fatores? Muito simples. Entre eles, eu selecionei apenas os mais importantes, que seriam a expectativa de vida, que é a média de anos de vida que uma pessoa tem no país, que vai ser importante para catalogar as pirâmides etárias, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano. A taxa de analfabetismo, que é, como o próprio nome já fala, a taxa de número de gente que não sabe ler nem escrever. A saúde e as condições médico-sanitárias, que é esgoto, caminhão de lixo passando, essas coisas. O principal item... Desculpa, tá meio calor aqui, minha garganta tá meio ressecada, tá? Se do nada eu parar de falar é porque eu tô bebendo água, tá? O principal indicador social que nós conhecemos hoje é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Este indicador foi criado pela ONU com o objetivo de medir o grau econômico e como as pessoas estão vivendo e se desenvolvendo no país. Este é avaliado em uma média de 0 a 1 e para avaliar é necessário analisar alguns fatores, sendo que a maioria desses fatores são fatores que eu já falei antes, que são aqueles lá que eu acabei de citar: saúde, expectativa de vida, educação, taxa de que engloba a taxa de analfabetismo e a taxa de bruta de matrícula, renda bruta per capita e etc. No IDH, se eu não me lembro, o Brasil ficou na 82ª posição, por aí. O Brasil subiu uma posição só em um ano inteiro, por aí. Tenso, né? Ok, esse é o IDH. Também existe o crescimento vegetativo e o horizontal. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E para catalogar isso, foi criada a pirâmide etária. Como eu já tinha citado antes, a pirâmide etária vai ser basicamente uma pirâmide que vai catalogar como que está a expectativa de vida da pessoa. Quanto mais alongada a base da pirâmide, mais vai ser a taxa de natalidade, que é a taxa de gente que nasce no país, tá? Pra quem não sabe. Porém, quanto mais estreita é a parte de cima da pirâmide, vai dizer que o país possui uma grande taxa de mortalidade. Isso vai afetar muito em como ocorre o desenvolvimento do país. Como, por exemplo, alguns países da África, né? A pirâmide etária é simplesmente muito alongada na base, porém muito estreita na parte de cima. Isso demonstra que a taxa de mortalidade é muito grande, ou seja, a expectativa de vida do país não é lá essas coisas. Porém, na França eles possuem basicamente uma pirâmide. Nossa, eu tô falando muito basicamente, né? Eles possuem a base da pirâmide relativamente equilibrada, porém, à medida que vai subindo a pirâmide, e isso continua equilibrado, ou seja, a expectativa de vida também é alta. Tanto é que na França eles tiveram que aumentar a quantidade de anos que uma pessoa tem que ter para se aposentar, porque na França tem muitos idosos e poucos jovens para trabalhar para o governo para gerar lucro. Tanto é que agora eles estão aceitando muitos imigrantes, que é coisa que eu vou falar depois. Ok. Crescimento horizontal. O crescimento horizontal é a expansão dos centros urbanos que ocorre com a ocupação de áreas antes desocupadas. E então existem as migrações, que podem ser divididas em externas e internas. Eu vou começar a falar sobre as externas. As externas são divididas em outras duas categorias, ou seja, é uma categoria dividida entre outras duas categorias. As externas podem ser divididas em imigração e emigração. A imigração eu posso explicar com a colonização, onde o Brasil recebeu uma série de imigrantes, como por exemplo europeus, negros, italianos, etc., gerando a formação de cidades no litoral. É só lembrar, feira dos importados, ou seja, são produtos que vieram de outros países.
Logo, imigrantes são pessoas que vêm de outros países para a nossa terra. Esses são os imigrantes. E os emigrantes é o ato de uma pessoa sair de um lugar para o país, né? Para outro país. Melhor repetir, né? Porque não ficou muito entonado. A imigração é o ato de uma pessoa sair de um lugar ou país para outra região. O principal motivo disso é o desemprego. Essas pessoas vão principalmente para países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, mesmo que ilegalmente. Ok, as externas eu acabo aqui. Vamos agora para as internas. As externas, como vocês podem ter percebido, ocorrem de países para países. As internas ocorrem dentro de um determinado país, como por exemplo aqui no Brasil. A definição é que são migrações entre os estados e existem fatores de atração e de repulsão, que são influenciados pelos aspectos econômicos, como por exemplo o agronegócio e etc. Existem alguns tipos de migrações, como por exemplo o êxodo rural, a transhumância e a transição de pequenas cidades para as maiores. O êxodo rural. O êxodo rural é o ato das pessoas saírem dos campos para as regiões industrializadas, que é aquilo que a gente já viu há muito tempo atrás. Por quê? Industrialização, as pessoas foram substituídas por máquinas, não tinham trabalho, foram então trabalhar para as indústrias que haviam vendido as máquinas para elas perderem o emprego, e começa aquele ciclo lá que todo mundo já sabe da Revolução Industrial. Existe também a transhumância. A transhumância é quando uma pessoa migra para outros lugares em determinados períodos. Como assim? Não entendi. Muito simples. Uma pessoa, ela possui um negócio de agricultura, uma coisa assim, ela planta arroz. Então, em determinado período do ano, ela vai morar no campo produzindo arroz. Porém, em outra metade do ano, ela vai estar na cidade, trabalhando para algumas indústrias. Isso é a transhumância, é o ato de uma pessoa ficar mudando de locais constantemente. E transição de pequenas cidades para as maiores, vocês vêm dizer, porque o próprio nome já está explicando. As principais consequências disso é a urbanização, lógico, a urbanização das cidades. Então, é isso, basicamente isso. Ok, eu vou parar por aqui, por enquanto, e daqui a pouco eu volto, tá bom? Eu vou voltar falando um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro, nesse caso seria o G16. Tchau. Fique com uma pequena propaganda aí sobre... não sei sobre o que. Tchau. Okay. Already been here? Yeah, that's disgusting. Okay, great. Oh god, why do they have to... they have genitals in this game. Why the fuck would you do that? Can I... Oh god. I'm not gonna tell you. I'm just gonna let you figure the rest out just so I don't ruin it. Yeah, don't worry. Oh god. Oh my god. Oh my god. Okay. Glass jar? Question mark? Yeah, okay. Okay, a tube, that's great. I don't know what I do now. Oh, you want me to read you the solution? No, hold on. Do I just drink it? Oh, that's disgusting. No, it's kinda horrific what you do to get vaccinated, but... Oh my god. Oh my god, I did it. Oh my god. Yeah, is that... Oh, every door is closed now. But Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, oh my god! I don't want to die. Oh my god, that's bot in here! Oh my god! 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 I want to play. I don't want to play this game. Let's go watch Happy Things. Oh no! I don't want to play this game. Yeah. I'm watching Nyan Cat. Yeah. Okay. Alright. I don't
stand still. Oh my god, I'm dying! I died. Fuck. Oh my god. Yeah, so did you vaccinate yourself? I don't know if I'm vaccinated now. I think I'll have to start over again. Okay. Oh my god! 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 Run! 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 Oh my god! It's walking really fast. Oh. Oh my god. Opa, galerinha, tô de volta. Ok, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro. Antes de explicar exatamente como é que é a história do espaço rural brasileiro, é necessário primeiro entender alguns conceitos. Quais são esses conceitos? O principal deles é o latifúndio. O latifúndio vai estar seguindo vocês em todo esse conteúdo relacionado ao ruralismo, né? Não sei se essa palavra está certa, mas sei lá. O que é o latifúndio? O latifúndio é um regime de propriedade agrária caracterizada principalmente pela grande concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e pelo escasso ou inexistente aproveitamento econômico dessas. Ou seja, a pessoa ela tem muitas terras, porém ela não produz. Então a terra começa a se tornar inútil, começa a se tornar infértil. Esse é o latifúndio, são grandes terras, que estão nas mãos de uma pessoa e essa pessoa não se utiliza dessa terra. Até que os latifúndios vão gerar uma grande batalha que está sendo travada ainda hoje, mas porém eu vou falar um pouquinho mais pra frente só isso aí. Existem também as terras devolutas, que são as áreas que não possuem título de propriedade particular, estando sob a jurisdição e o controle constitucional da União. Eu não entendi muito bem o significado disso aqui, mas eu acho que são terras que não possuem donos civis, nós podemos dizer. Então essas terras estão nas mãos do governo. Foi mais ou menos isso que eu consegui interpretar. Por favor, me corrija nos comentários se eu estiver errado. Existe também o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vale lembrar que reforma agrária eu vou citar um pouquinho mais para o final. E beleza, são apenas isso que vocês precisam saber para compreender o conteúdo de Brasil Rural. Vamos agora para a história. Primeiro vamos começar pelo passado. Como o Brasil era no passado. A apoderação de terras era de acordo com o número de escravos que a pessoa possuía, ou seja, quanto mais escravos, mais poder a pessoa representava ter, logo mais terras ela podia ter. Teve também a Lei das Terras. A Lei das Terras foi feita em 1850 e foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no país, por causa de modificações que o governo estava passando na época. Vale lembrar que essas modificações eram socioeconômicas, tá? Portanto, eles se viram obrigados a organizar essa questão. Foi estabelecido que só poderiam adquirir terras por compra e venda, ou por doação do Estado. Ou seja, o governo começou a perceber que muitas pessoas estavam tendo terras em suas mãos. Então o governo decidiu legalizar isso aí. Ele entregou muitos títulos para pessoas que já estavam produzindo naquela terra e retirou a terra de algumas outras pessoas. Esses problemas socioeconômicos, eu posso dizer que era como se fosse uma futura crise que estava começando a se gerar. Então o governo, para burlar essa crise, eles adotaram esse método. Organizando isso daí, eles burlaram a crise, né, podemos dizer. Existe também o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra foi um dos primeiros códigos inteiramente elaborados pelo governo militar. Vai lembrar que foi feito em 1964, que se eu não me engano, nossa, eu não me lembro, né? Se eu não me engano, foi praticamente no mesmo ano que começou a ditadura, né? Foi concebida com a forma de colocar um freio nos movimentos campesinos que se multiplicavam durante o governo de João Goulart, tá? Existe também o governo militar, que eu acabei de citar. Vai lembrar que esse governo militar ele influenciou muito a expansão do latifúndio. O que é latifúndio? Latifúndio é aquilo que eu expliquei antes. Grandes terras nas mãos de pequenas pessoas, essas pessoas não produzem necessariamente alguma coisa, não gerando economia, tá bom? Com o decorrer do tempo começou a ter o aumento dos latifúndios. Como é que isso se deu exatamente? Começaram a surgir ofertas de empregos com juros baixos para as pessoas, junto com forte estímulo à cultura da soja para gerar grandes excedentes exportáveis. Isso gerou
Isso gerou um grande problema econômico para o Brasil, aumentando a dívida externa dele. Mas como se deu esse processo? Muito simples. Pequenos proprietários que não possuíam dinheiro suficiente eram pressionados a vender suas terras para pessoas que tinham dinheiro, ou seja, para para médias e grandes empresas. O crédito facilitado como é que posso dizer? Facilitava a aquisição de terras, ou seja, quanto mais a pessoa tinha dinheiro ou terras, mais fácil ficava para conseguir mais terras ainda. E isso aumentou muito a dívida externa do Brasil, sujando assim o nome do país. E esse problema vem ainda hoje. Por quê? Porque ainda hoje pequenas empresas não possuem dinheiro suficiente para conseguir uma estrutura agradável para produzir e gerar lucro. Então essas pequenas empresas começam a gerar dívidas. O que as pessoas se veem obrigadas? Se veem obrigadas a vender suas terras para as pessoas que possuem muito dinheiro, ou seja, para as empresas mais elaboradas, gerando assim a história do latifúndio, aumentando o latifúndio ainda mais. Ué, mas o que acontecia com aquelas pessoas que vendiam as suas terras? Muito simples, essas pessoas ficavam sem terras. Tá aí que tá os sem tetos, sacou? Foi aí então que surgiu a reforma agrária. A reforma agrária é praticamente um meio encontrado pelos... como eu posso dizer? Eu vou ler do slide, tá? É o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição de terras. Porque justamente tem muitas pessoas que não possuem terras suficientes, ou seja, não possuem terras para plantar, justamente porque caíram basicamente nesse golpe, né? Mediante notificação de regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social, desenvolvimento rural, sustentável e aumento de produção. Ou seja, muito como aquilo que eu falei antes, os latifúndios, as pessoas não produzem. Então começou a ser adotada uma série de leis que a pessoa só pode ter a terra se ela produzir. Tá bom? Isso é como se fosse a reforma agrária. Ok, galerinha, eu vou acabar com a videoaula aqui. A videoaula ficou bem pequenininha, ficou bem simples mesmo. Até porque o conteúdo é simples. Eu acho que o conteúdo mais elaborado que tinha eram os indicadores sociais, que eu acho que eu falei da maioria deles, os mais importantes, né? Esse conteúdo de história rural do Brasil, eu não senti muita confiança para passar pra vocês, né? Até porque esse conteúdo não é muito comum entre biografia, que eu aprendi pelo menos. Então, obviamente ficou relativamente pequeno. Peço desculpas por o vídeo ser simples assim. E eu vou ver se eu consigo gravar um de biologia sobre plateumintos e nemateumintos mais tarde, tá? Ok, então a videoaula fica por aqui. Coloca gostei se você gostou do vídeo. Se você não gostou, não precisa avaliar não. Se inscreve aí em cima, tá? E beleza então, valeu, falou e até mais.